Eu disse que entraríamos em um assunto triste, em um assunto trágico, em um assunto que deixa qualquer um extremamente entristecido, como eu Entristecido fiquei e hoje revoltado, pela né? manhã. É. A revolta ela é inevitável, né, Ana? Você imaginar uma criança, uma menina de 10 anos de idade, ser violentada por um sujeito, ela que vinha sendo violentada há pelo menos 4 anos, né? E por incrível que pareça, isso acontecia dentro da casa dela e por uma pessoa muito próxima, um tio. Por incrível que pareça, não. Normalmente, esses casos Era de isso que eu ia violência falar. sexual envolvendo criança tem uma pessoa próxima, O ou lar alguém que de devia. confiança, ou alguém que faz parte da família, né, É Ana? isso, desculpa, Joel. Não, que é isso. O lar, que deveria ser o lugar de proteção, acaba sendo o lugar mais comum para esse tipo de coisa, né? Para casos de pedofilia, para ataques de crianças, violência contra a mulher, isso é muito E recorrente. nesse caso, o lar, ele serve de proteção para o bandido, para o Exato. criminoso, para o tarado, para o maníaco, porque tudo acontece ali entre 4 paredes. E ninguém toma conhecimento, ou poucas pessoas tomam conhecimento do que está acontecendo lá dentro, ou daquele terror que uma criança está vivendo. Um fato que aconteceu no Espírito Santo, tomou proporções grandes e tem que ter mesmo esse tipo de tratamento e tem que criar proporção para que a gente consiga fazer de alguma forma que o criminoso seja responsabilizado. Né? A menina engravidou, gente. A menina de 10 anos de idade engravidou e por isso que descobriram o crime. Ela chegou no hospital passando mal, já grávida aí de 5 Sentindo meses, dores, né? né? Muitas dores, aí os médicos viram, puxa vida, essa menina está grávida, essa criança está grávida. Aí acionaram a polícia e tudo mais, mas tentaram encontrar o vagabundo do tio e até agora nada, ou pelo menos até agora há pouco nada. O Leandro Nossa, nosso competente repórter lá de Vitória, no Espírito Santo, está ao vivo conosco aqui no Bora Brasil para repercutirmos esse assunto, como eu coloquei, viu, Leandro? Muito triste e revoltante também. Muito boa tarde a você, seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. E eu começo te perguntando, o vagabundo foi encontrado ou ainda não, hein, Leandro? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Oi. Realmente um caso muito revoltante, mas ainda sem notícias do paradeiro do tio da menina de 10 anos. A última informação que nós temos, uma nota enviada pela Polícia Civil no final da manhã de hoje, é de que este homem de 33 anos, ele que já está indiciado por 2 crimes, estupro de vulnerável e ameaça, ele segue foragido e a Polícia Civil Capixaba mantém buscas na região. Durante o final de semana, a Polícia Civil informou que realizou buscas em endereços onde o suspeito poderia estar, né? Visitaram alguns locais, mas ele não foi encontrado. Lembrando que a cidade onde ocorreu o crime, onde essa família vive, que é a cidade de São Mateus, ela fica a um pouquinho mais de 200 quilômetros de distância daqui da capital, do Espírito Santo, Vitória, mas fica muito próximo à divisa com a Bahia, no norte do estado, do Espírito Santo. Então, também há uma possibilidade dele ter fugido aí para outro estado, mas até agora este homem não foi encontrado. Nós temos também, Joel e Ana Paula, informações com relação ao estado de saúde da menina, né? Ela que ontem, durante o dia, né, de domingo, ela passou aí por um procedimento, a realização de um aborto no domingo. Segundo o médico Olímpio Barbosa, gerente executivo do hospital onde ocorreu a interrupção da gravidez no Recife, a gestação representava risco à vida da menina. E nós sabemos que a criança de 10 anos, grávida, ela tem um risco à saúde e até de morte. E a criança não queria gravidez de forma nenhuma. Ela já tinha sido vítima por vários anos de uma violência gravíssima e se o Estado não atender, seria outra violência contra a criança. De acordo com o médico, a criança passa bem, está lúcida, consciente do procedimento pelo qual passou, da violência pela qual passou, e ela deve ter alta amanhã e retornaria, portanto, ao Espírito Santo. Ela está acompanhada da avó e de uma assistente social aqui do estado. O médico, este aí que a gente acabou de ouvi-lo, o Olímpio Barbosa, ele foi bastante ofendido ontem por grupos religiosos que protestaram na porta do hospital para impedir o aborto. E por conta disso, a Justiça aqui do Espírito Santo determinou que as empresas Google, Facebook e Twitter retirem do ar dados da criança que foram expostos ontem nas redes e acabaram ajudando a disseminar a informação e organizar o protesto, né? Foram dados pessoais da criança, da família, o endereço do hospital, onde ela estaria, e acabou ajudando a criar todo este tumulto, Joel e Ana Paula.
É um total absurdo. Leandriana, uma coisa é você ser contra o aborto, né? Como eu, por exemplo, sou. E outra coisa é você ser contra interromper uma gravidez de uma criança de 10 anos de idade. Existem coisas que não são exatamente uma questão de opinião, né, Joel? Sim. Existe uma coisa que é ter opinião e existe uma coisa que é o que está na lei, inclusive, que protege essa criança. Primeiro, não pode ter os dados divulgados. Isso é crime. E ainda bem que mandaram tirar esses dados da internet, agora já estão amplamente divulgados, mas enfim, pelo menos devem sair de lá. Ela corria o risco de morrer, como você mesmo falou, sem contar que ela foi vítima de uma violência. A lei garante essa proteção à criança, o médico estava fazendo o trabalho dele, isso não é uma questão de opinião. Isso é uma questão de fazer-se cumprir a lei, que protege essa menina de 10 anos, essa criança de 10 anos, que passou por essa violência por 4 anos. E proteger a integridade não só física dela, mas psicológica daqui para frente. Imagina o que essa criança vai enfrentar pelo resto da vida, não só nos próximos anos. Então, olha, não tem nada a ver você discutir o aborto e discutir interromper a gestação de uma criança de 10 anos de idade. Eu tenho 4 filhos e sei muito bem o que é uma criança, Ana, de 10 anos de idade. É uma inocência tão grande que eu não consigo nem imaginar uma menina como essa grávida de um estuprador, de um violentador, de um pedófilo canalha. E já pensou ter que criar um filho de um sujeito desse? Ter que criar o filho de um vagabundo como esse que está foragido e foi indiciado à revelia, porque a polícia já deve ter prova suficiente de que ele cometeu não um crime uma vez contra ela, mas que ele vinha cometendo esse crime há pelo menos 4 anos. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou contra o aborto, mas não posso dizer, já separando os casos, separando o aborto agora, por exemplo, de uma mulher de 20, 30, 40 anos de idade, dessa situação, para mim, excepcional. Eu sou contra o aborto, mas não posso ir contra o pensamento da pessoa que está sofrendo ali. Se uma mulher que foi violentada ou se ela passou por um momento difícil e está grávida e pretende interromper a gestação, que ela aque com o que ela está pensando, que ela haja da forma com que está pensando. Acho que a mulher tem esse direito. Agora, eu sou contra. Mas a minha opinião não pode ser a mesma opinião da outra pessoa. Exatamente. A gente tem direito de ter opinião, Sim. mas não de querer interferir na vida do outro a esse ponto. São Óbvio. duas discussões diferentes. Uma é a questão do estupro, a outra é a questão do aborto, de uma mulher que em sã consciência foi lá, quis a relação sexual e acabou engravidando, querendo ou não, e depois desistiu. Aí é uma outra discussão que eu acho que a gente não tem nem que entrar, porque vai desviar totalmente a discussão, né? Essa criança foi vítima de um estupro e é uma criança. Agora, uma coisa que eu queria saber, Leandro, é em relação aos pais dela, né? Você falou que essa criança está com um assistente social. Como é que fica a situação do pai e da mãe dessa menina agora com esse caso? Eles também estão sendo investigados de alguma maneira? E precisa, viu? Prestaram algum depoimento? Como que está a situação deles? Então, Ana Paula e Joel, as informações que a gente tem aqui por parte da delegacia que concluiu já o inquérito é de que toda a família foi ouvida, mas que há um indiciamento somente do tio, né, pelo crime que ele cometeu. Mas é importante frisar, né, como vocês estavam falando, com relação aos desrespeitos que aconteceram lá no Recife, que o médico que está acompanhando ela diariamente ali demonstrou muita preocupação com a volta da família aqui para o Espírito Santo, porque aqui eles relataram que já estavam sofrendo algumas ameaças de grupos religiosos para tentar impedir o aborto já aqui. Então, o que esse médico pediu, e é algo também que nós estamos buscando hoje um posicionamento do governo do estado aqui do Espírito Santo, sobre como essa família será protegida aqui, porque a cidade de São Mateus é uma cidade de interior. Vocês sabem que cidade pequena de interior, todo mundo sabe onde que mora, né? Sabe da vida. Então, como que vai ser, tanto para os pais, como para essa criança, Leandro, ter essa identidade preservada? E outra coisa, já que são tão religiosos, deveriam agir para cuidar da menina. Deveriam agir usando toda a religiosidade para cuidar dessa criança, para fazer com que ela não sofra mais daqui para frente. Tentar levar um alento para essa menina, para essa família, e não ficar discutindo agora se ela deveria passar pelo aborto ou não. Não é hora de discutir mais isso. Daqui para frente, todos nós, eu incluo nós, porque eu digo sociedade, temos que fazer de tudo para tentar reparar ou amenizar o sofrimento dessa criança. E tem que investigar também se isso acontecia com o conhecimento de algum familiar.
Porque geralmente acontece, viu? Não é de se descartar isso de jeito nenhum. Ela faz parte de uma família muito vulnerável, não faz, ô Leandro? Exatamente, né? É uma cidade de interior, mas só para contextualizar, vocês que estão em São Paulo e ouvintes do Brasil todos que estão acompanhando, é uma cidade de interior, mas uma cidade relativamente para o interior do Espírito Santo grande, que tem um centro urbano e tudo mais, mas ela já não vivia nessa área, era uma área mais afastada, de vulnerabilidade social, sim. Então, sem condições financeiras muito favoráveis também, né? Então, é uma família que certamente não teria aí os recursos devidos para talvez mantê-la fora aí da abordagem das pessoas ali na rua, sim, né? De todo esse comentário que deve continuar acontecendo. Eu só queria esclarecer também, Joel e Ana Paula, que o hospital aqui em Vitória, que foi designado pela Justiça para realizar esse procedimento, ele oficialmente não se posicionou, ele oficialmente ainda não se posicionou justificando porque negou. Disse que realiza os procedimentos, em nota, né? É o Hospital das Clínicas aqui de Vitória, que pertence à Universidade Federal do Espírito Santo. O hospital disse que realiza esse tipo de procedimento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, mas o hospital lá de Recife diz que o protocolo prevê sim realizar o aborto nesses casos, tanto é que fez preservando a saúde da família. Mas foi uma decisão judicial, não foi? Exatamente. A justiça precisa autorizar, né? Embora esteja na lei, precisa entrar na justiça para pedir o aborto. Algumas fontes que a gente ouviu aqui que trabalham, né, nesse hospital informaram que os médicos não estavam confortáveis em realizar, por ser já uma gestação avançada, 22 semanas, mas enfim, foi feito, portanto, no Recife, e nos próximos dias essa criança, junto com sua família, deve retornar aqui para o Espírito Santo. Um terror. Você sabe que eu pensei isso também, isso que você acabou de colocar, do lado do médico, né? De ter que interromper uma gestação de 5 meses. Não é fácil para ninguém, viu, Ana? Não é fácil para o médico que tem que fazer esse aborto, muito menos fácil para a garota. Imagina a dificuldade dessa garota, a pior situação. Para a família também. Mas alguém tem que resolver, ou alguém tem que ajudar a começar um processo de conquista para essa menina. Porque ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo que tinha. Tudo que ela pode pensar em ter de amor, de carinho, tudo isso se perde com o que ela está vivendo agora. Então, daqui para frente, é uma caminhada de conquista, e conquistando aos poucos, né? O que uma criança precisa ter, como apoio para ter uma vida saudável, uma vida alegre. Agora, já aproveitando esse caso, Ana, Leandro e querido ouvinte, olha, muita atenção com os nossos filhos, muita atenção com as nossas crianças, principalmente aos sinais que eles nos dão. Sabe aqueles sinais que você... Puxa vida, será que meu filho está muito triste essa semana? O que aconteceu com ele? Será que ele está passando por algum momento difícil? Olha, investigue. Não deixe por isso mesmo. Os sinais que são mandados pelos nossos filhos devem ser respeitados com muito carinho e muita atenção. A gente não pode imaginar do que o ser humano é capaz. Veja esse tio vagabundo sem vergonha violentando a criança há pelo menos 4 anos. Ele que deveria estar sendo perseguido. E isso que eu acho que é o mais maluco desse caso inteiro, né? Não só todo mundo querer se meter na vida da menina, opinar num caso sem oferecer ajuda, é só ir lá e querer fazer prevalecer a própria opinião, como não estão atrás desse cara, não estão ajudando. A revolta deveria ser contra isso, né? O causador de toda a violência, de todo o mal. Exatamente. Agora é torcer para que essa menina tenha acompanhamento, garantias de segurança, como o Leandro comentou aqui, para ela e para a família dela, porque as consequências são muitas. Sociais, para ela e para a família, psicológicas e possivelmente físicas também. Porque ela acabou ficando bastante tempo grávida, né? E isso traz consequências para um organismo em formação, como de uma menina de 10 anos. Engravidou, já estava ali entrando na puberdade, já estava chegando nessa fase, mas o corpo ainda está em formação, Joel. Está muito longe de ser capaz para gerar uma criança. Não, 10 aninhos. E outra coisa também, Ana e Leandro, tem muita família que simplesmente finge que não vê, sabe? Fala, deixa isso aí, foi só uma vez, 2 vezes... vamos deixar, isso pode ter problema pra gente, pode dar problema pra gente lá na frente. Jamais faça isso. Não permita que o seu filho, a sua filha, seja violentado por qualquer pessoa, mesmo que isso aconteça dentro do âmbito familiar. Por favor, não permita isso. É isso. Leandro, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, bom trabalho aí, boa semana.
Obrigado a todos, bom trabalho para vocês também. Valeu.